todos que nos assistem pela TV Nova Luz, no nosso programa Consciência e Transformação. Mais uma vez um programa ao vivo que nós estamos trazendo até você, para que você possa participar conosco, trazendo a sua questão, a sua dúvida, a sua pergunta. E normalmente, como você já está acostumado, nós estamos sempre provocando algum tema que pudesse trazer a possibilidade de uma ampliação da reflexão, do entendimento, das explicações do porquê nós reagimos de uma determinada forma, porque temos, às vezes, alguns padrões de comportamento, enfim, para que nós possamos estar ampliando a nossa consciência e, com isso, possibilitarmos a transformação dos nossos comportamentos no nosso dia a dia. E para aqueles que estão nos assistindo e querem depois assistir novamente, voltar a assistir algum comentário, uma resposta que a gente deu, enfim, os nossos programas ficam gravados, tanto no canal da TV Nova Luz, como também no canal do YouTube Milton Menezes. Então, você pode se inscrever lá no canal Milton Menezes e aí você, então, vai ter acesso a todos os programas anteriores, a todos os programas que nós colocamos no programa, nessa sequência do Consciência e Transformação. E, de um tempo para cá, nesse formato, onde nós colocamos desde o início, para que você coloque a sua pergunta, usando o chat do YouTube, você pode, então, mandar a sua questão, a sua dúvida, e eu vou respondendo aqui as participações que vão chegando, também do pessoal do Facebook. Nós temos tido, recentemente, assim, um grande acesso pelo pessoal do Facebook, pelo pessoal da Rede Amigo Espírita, que está sempre conosco, e não só no programa ao vivo, mas depois também no acesso aos programas gravados, nós temos percebido que a família Consciência e Transformação tem se ampliado, tem se estendido, não só no Brasil, para vários estados e cidades do Brasil, mas também muitas pessoas da Argentina, Inglaterra, enfim, de vários locais, e que pode também, né, a facilidade hoje do mundo digital, estar em contato conosco online, e a gente poder, então, atender a sua dúvida, a sua questão, enfim, aquilo que você gostaria que a gente pudesse abordar, explicar. E nós sempre estamos colocando as nossas explicações, as nossas respostas, a partir de uma perspectiva muito especial, muito específica do ser humano. Na verdade, a gente vem procurando, ao longo desses 30 anos de experiência profissional, trabalhando no campo da terapia e também no campo do desenvolvimento humano, partir de uma visão de um homem que considera definitivamente a dimensão espiritual do ser humano, considerar também os motivos do desenvolvimento do ser humano, os motivos do desenvolvimento espiritual, do autodesenvolvimento, considerando também toda essa questão da realidade espiritual, as influências espirituais, como nós consideramos nesse modelo, nessa visão de homem, a lógica, a hipótese de trabalho da reencarnação, também consideramos como muitas vezes esses conteúdos de vida passada são capazes de influenciar, de moldar, de influenciar decisivamente os nossos padrões de comportamento na vida atual. Isso muitas vezes faz com que a gente possa compreender algumas reações que para nós podem ser até um pouco incoerentes. Né? Nesse campo, por exemplo, quando a gente está abordando hoje sobre a questão do desânimo e da motivação, às vezes surpreendente como algumas pessoas, apesar de terem encontrado na sua vida um tipo de estado, uma condição de realização, de sucesso, uma condição de vida, de família, até às vezes uma questão financeira, e apesar disso se percebem desmotivadas, desanimadas, sem energia, às vezes até chegando a algum quadro de depressão. Muitas vezes, essas motivações, as causas que levam a esses quadros, elas fogem à nossa capacidade racional, por uma análise racional, da gente poder estabelecer um tipo de lógica, um tipo de relação causa e efeito que pudesse nos ajudar a entender e a superar aquela dificuldade. Na maioria das vezes, esse tipo de quadro, ele se estabelece a partir de algum tipo de conteúdo inconsciente que vai, às vezes, se instalando, às vezes, ao longo de algum tempo, e que vai, então, contaminando essa nossa energia de realização, a nossa ação, a nossa disposição, até que, então, a gente começa a perceber os efeitos negativos desse desânimo. É exatamente por conta disso que eu gosto de abordar esse tema, porque nós temos observado que um número crescente de pessoas que vêm se sentindo desmotivadas, algumas sem um tipo de sentido, sem um tipo de propósito na vida, e com isso começam a experimentar as reações dessa desmotivação.
O desânimo, ele acaba trazendo, como o desânimo está relacionado à questão, principalmente neuroquímica, em relação à atividade, à iniciativa, esse desânimo ele vai realmente provocando reações físicas, principalmente a nível dos neurotransmissores, que vão provocando uma baixa de energia, uma baixa de iniciativa, fazendo com que, então, às vezes, um esforço para iniciar uma tarefa, um esforço para planejar alguma coisa, para enfrentar uma determinada dificuldade, ele passa a ser sofrido, porque nós temos, o esforço passa a ser muito grande, parece que a gente não tem recursos nem energia suficiente para enfrentar essas dificuldades. O que será que acontece conosco? O que será que, então, muitas vezes gera esse tipo de desmotivação? Será que é uma questão externa, ou seja, as questões externas são capazes e suficientes de nos abater e nos levando a esse estado de desânimo? Será que realmente são questões mais internas? E como a gente faz para, de fato, conseguir mudar esse estado de desmotivação para encontrar um estado de motivação? Porque, vejam, uma das coisas importantes que a gente precisa deixar claro nesse tema é essa questão da motivação. E até entender o sentido da palavra motivação. Motivação é um motivo para a ação. Enquanto nós não temos, claro, dentro de nós, ou de alguma forma estamos conectados, mesmo que a gente não veja com tanta clareza, mas estejamos alinhados a um tipo de propósito, a alguma coisa que faça sentido, a ação, a energia para essa ação, ela acaba não se apresentando, ela não sendo suficientemente forte para a iniciativa, para essa ação. Na maioria das vezes, a forma de trabalhar essa passagem de um estado de desânimo para um estado de maior motivação é começar a refletir sobre o propósito, aquilo que vem fazendo sentido na sua vida, onde você tem depositado as suas principais energias, o seu foco em relação ao sentido mesmo, do significado da vida. Normalmente é quando a gente percebe que esse sentido está ou restrito, ou então ele já perdeu essa conexão com o sentido da alma, é que faz com que e favoreça com que a gente consiga fazer uma transformação do desânimo para a motivação. Então, eu estou convidando, já estou vendo aqui que nós temos várias participações, a você trazer então a sua participação, a sua pergunta. E eu vou agradecendo já, dando boa tarde a todos que já estão conosco aqui, todos que estão conosco no Facebook, e convidando para que vocês enviem, então, as suas perguntas e as suas questões. Eu vou começar aqui com a Liliane Santos, que coloca para a gente uma questão muito importante. A Liliane Santos diz o seguinte: ultimamente, estou buscando me animar mais, mas como manter o ânimo, não deixando se abater pelas condições que temos no momento, e que não estão muito favoráveis? Tenho essa dúvida. É isso que a gente estava falando aqui, né, Liliane? Será que realmente essas questões externas, elas são suficientes ou são tão decisivas para a nossa questão do ânimo, ou de abater esse nosso ânimo, de nos manter numa situação de desânimo, de desmotivação, de apatia? Eu diria para vocês que sim, né? Ou seja, efetivamente o momento que nós estamos vivendo, não só no nosso país, mas particularmente no nosso país, mas isso é uma questão mundial, ela representa exatamente esse desafio onde nós lidamos com uma realidade e nós precisamos aprender a decodificar essa realidade, porque nós esquecemos, né, Liliane, e todos que nos assistem, nós esquecemos que, na verdade, esses ciclos, se nós olharmos para o passado, ao longo da história da humanidade, ao longo da história do nosso país, por exemplo, a história da humanidade, a história do nosso país, a história econômica, social, ela é feita de ciclos, onde nós temos momentos de maior desenvolvimento, de maior abundância, de maiores facilidades, para depois, então, passarmos por momentos de, às vezes, maiores dificuldades, de restrições, de limitações, no campo do trabalho, no campo do dinheiro, às vezes no campo da sobrevivência, né, do emprego. E, se nós observarmos, nós sempre estamos atravessando ciclos. E, de alguma forma, nós temos ainda uma certa imaturidade espiritual, isso somos todos nós, parece que esse grupo de espíritos que nesse momento transita no planeta, né, ou seja, que passa pelos processos de reencarnação nesse próprio planeta, nós temos um tipo de imaturidade espiritual em relação ao sentido realmente das coisas, aquilo que realmente importa, aquilo que faz diferença na vida.
O que eu quero dizer com isso? É que nós nos acostumamos, ao longo de várias reencarnações, a privilegiar algumas coisas, algumas situações, alguns estados sociais, pessoais, de vida, como sendo associados à felicidade, como sendo associados ao sucesso, ao sentido próprio da vida. Só que nós nos esquecemos que nessas crises nós somos levados realmente a relativizar isso e a rever esses padrões de necessidades. Evidentemente, isso não quer dizer que não seja importante que a gente tenha um trabalho digno, que a gente tenha condições mínimas de sobrevivência, que a gente tenha condições de habitação, enfim, de uma dignidade na vida. Mas a questão é, o que realmente é essencial? O que nós temos observado é que, durante algum tempo, nós acabamos privilegiando coisas que, em algum momento, escapam ao nosso domínio e à nossa condição de poder ter ou não essas coisas. E nós nos abatemos. Então, o momento de crise, o momento que nós atravessamos, ele é o momento ideal para essa revisão, para essa reflexão. E quando nós observamos que essa tendência de crises, nós percebemos que nessa imaturidade espiritual, Liliane, e eu acho que esse talvez seja um dos pontos principais, nós talvez tenhamos temos que passar a perceber que, se por um lado nós esquecemos que no momento de ápice, esse momento ele vai declinar para uma crise, nós sempre achamos que vai permanecer no sentido de abundância. Nós também esquecemos que na crise, nós também vamos daqui a pouco atravessar um outro momento de ascensão. E a gente fica preso nesses patamares, onde parece que eles vão ser definitivos, onde eles parecem que vão ser permanentes. Temos que mudar aí. Vamos melhorar aqui o som. Quer que eu segure? Melhor? A ajuda aqui do pessoal da técnica, porque parece que nós estamos tendo algum problema na captação do som. Então, para que todo mundo possa receber o nosso som de uma melhor qualidade, então a gente vai ajustar aqui. O programa ao vivo é assim, né? Ou seja, a gente às vezes tem que fazer uma solução mais rápida, mais imediata, mas que possa atender à necessidade de quem está do outro lado na linha, quem está do outro lado na nossa tela, para nos ouvir, nos acompanhar. Então, essa questão de eu conseguir manter o ânimo, quando nós estamos numa situação de dificuldade, ela praticamente exige que a gente possa primeiro fazer uma releitura dessa realidade. Que a gente possa olhar para essa realidade e poder perceber por que de alguma forma, ela nos parece tão de tamanho abatimento, para que a gente possa identificar, inclusive, quais são os desafios, o que essa realidade está nos desafiando a desenvolver em termos de recursos, em termos, às vezes, de tolerância, às vezes, em termos de deslocar ou modificar o sentido mesmo da vida. E percebendo que, quando a gente coloca, além de fazer essa releitura, quando a gente coloca uma perspectiva de que, em algum tempo, em algum momento à frente, nós vamos começar a retomar isso, nós conseguimos manter a tranquilidade necessária para passar pelo pior momento, aquele momento de maior dificuldade. Antes do nosso programa começar, vejam como é que são as coisas. Antes do nosso programa começar, a técnica tinha colocado uma música aqui de fundo, antes de iniciar, para que quem estivesse já conectado assistisse. Eu estava ouvindo aqui. E uma frase da música me chamou muita atenção em relação a esse nosso tema, em que o cantor, depois eu posso ver depois o nome da música para vocês, mas ele diz o seguinte: o cansaço não pode impedir o planar. Ou seja, olha que frase interessante, né? Mesmo quando a gente está cansado, a gente está voando, a gente está sentindo que está cansado já de voar, parece que não faz sentido o esforço de voar, isso não impede que a gente, de repente, possa aproveitar essa nossa habilidade de voar e planar, ou seja, aproveitar um momento, reconhecer, às vezes, uma adversidade e conseguir planar para poder ter a paciência, a recuperação necessária da força, da energia, às vezes a capacidade, ao planar, e sem esse cansaço, conseguir olhar o melhor caminho para se dirigir, qual o melhor caminho, qual a melhor situação de contravento que pode, de repente, favorecer um menor esforço. Então, vejam, uma hora como essa, onde externamente nós estamos atravessando uma dificuldade, pode ser a hora essencial de nós, às vezes, diminuirmos o nosso ritmo e poder observar o que realmente parece que a vida está nos solicitando. Quais parecem ser os caminhos, as alternativas que a gente tem e que podem melhorar o nosso voo.
Então, Liliane e todos aqueles que nos assistem, que passam por uma situação como essa, é evidente que a gente não quer aqui fazer uma apologia simplista de otimismo em relação a um quadro e uma situação tão difícil, uma situação difícil politicamente, economicamente, nas relações de trabalho, nas relações interpessoais, a questão de segurança, enfim, no nosso país em particular nós temos grandes desafios. Mas esses grandes desafios eles também estão nos colocando na exigência de grandes soluções, de grandes tomadas de decisão, de envolvimento e comprometimento com a mudança. Porque senão também a gente tende a cair nessa desesperança de que exista uma saída. Toda crise é uma crise de transformação. Então, mesmo essa crise, ela está nos convidando a uma transformação profunda dos nossos valores, daquilo que realmente a gente tem colocado como fundamental ou importante na nossa vida. Ok? Mas obrigado aí, Liliane Santos, pela sua participação aqui, iniciando e me permitindo poder, então, poder abordar esse tema, que é um tema que eu tenho me debatido bastante, né? Que é a identificação dessa questão do que realmente nos motiva, do que realmente pode se estabelecer como um propósito de vida, mesmo quando a gente não sabe exatamente, tão claramente qual é esse propósito. Algumas pessoas me falam assim, mas eu não sei exatamente onde que eu quero chegar, eu não sei exatamente qual é o tipo de emprego que eu quero. E eu diria a vocês que eu tenho observado que muitas vezes não é necessário que a gente tenha, de fato, uma clareza, uma concretude da meta a chegar. É como se a gente, de alguma forma, identificasse, sentisse que nós estamos no caminho certo. É uma sensação de parecer que aquilo que a gente está fazendo faz sentido. Que a gente, então, parece que se identifica com o desfecho para onde aquilo está indo. Seja no campo do trabalho, no campo das relações, nas relações afetivas. Mas qual é o sentido? A pergunta mais importante é o para quê. Para que a gente está fazendo essa determinada coisa? Para que a gente está naquele relacionamento? Para que enfrentar ou fazer um plano de uma realização profissional? O para que nos leva ao propósito, ao sentido, ao significado. E quando a gente começa, então, a resposta dos para quês, a gente se conecta com aquilo que faz sentido para a nossa alma. E isso tende a trazer naturalmente um movimento maior de motivação, de ânimo, de energia de realização. O Arne, boa tarde, Elizabeth Santos. Luto muito para me animar, mas isso é tão difícil. Em alguns momentos, você se envolve muito em uma situação e acaba se desmotivando por não ver resultados satisfatórios. Essa colocação, Elizabeth, ela resume um dos principais motivadores inconscientes do desânimo e da desmotivação. É a frustração, é a contrariedade. O que eu quero dizer com isso? A contrariedade quer dizer quando nós, então, percebemos que aquilo que nós imaginávamos como sendo preferível, aquilo que nós desejávamos como sendo melhor para nós, para as pessoas, para o mundo, a gente lida com uma realidade que contraria essa nossa perspectiva, esse nosso desejo. E aí, então, a gente continua insistindo, porque se nós acreditamos que aquilo é melhor para nós e aquilo é melhor para os outros ou para o mundo, é claro que isso, por si só, já é um motivo para a ação, já é uma forma de motivação. Mas se eu colocar a minha expectativa em relação ao resultado, e principalmente um resultado mais imediato, a minha tendência é, de alguma forma, a desanimar, porque eu começo a ver que, apesar e a despeito do meu esforço, da minha lógica, da minha capacidade, às vezes, de poder mostrar para as pessoas o quanto que aquilo seria melhor e preferível, as pessoas simplesmente não seguem aquilo, não reagem daquela forma. As coisas, às vezes, as situações, as decisões, elas não acompanham o nosso desejo. E aí, então, nós nos sentimos frustrados. Essa frustração e essa contrariedade, ela está nos levando e nos exigindo exatamente a um processo em que a gente combine a aceitação com a mesma energia de realização. E é claro que isso é difícil, como você coloca, porque, de um modo geral, no primeiro momento, esse abatimento para a aceitação, ele leva a um desinteresse, ele leva a uma falta de perspectiva, a uma desesperança, a quase uma desilusão. Mas eu costumo dizer que a desilusão é a pior dor que existe, mas, ao mesmo tempo, é a melhor dor que existe. Porque diante da desilusão, a gente se desilude, ou seja, a gente sai da ilusão. E sair da ilusão é muito forte, é muito doloroso, porque a gente tinha uma ilusão, a gente idealizava um determinado cenário em qualquer campo da vida que a gente queira tratar, e quando a gente lida com a realidade, a gente tem que ver que, na verdade, a realidade é muito diferente daquilo que nós imaginávamos. Então, nós estávamos iludidos. Mas, ao mesmo tempo, é a melhor dor, por quê?
é exatamente por nos tirar dessa ilusão que ela nos coloca com a realidade. E aí nós podemos, de fato, saber o que nós podemos ou não fazer, o tempo, rever talvez a nossa expectativa de tempo de resolução, das estratégias que nós precisamos fazer, às vezes, para persuadir o outro, para esclarecer o outro, para esperar, às vezes, que as situações melhorem, como eu estava falando antes. E aí, então, nós temos o desafio de conseguir manter a motivação que, ao longo do tempo, nos coloca o resultado numa perspectiva, às vezes, até muito distante. Vejam que nossos desafios sociais, econômicos, são enormes, né? Dificilmente a gente vai ter uma perspectiva de uma mudança tão idealizada em poucas semanas, em poucos meses. Isso vai demorar anos, talvez algumas décadas. Talvez alguns de nós não estejam nessa encarnação para assistir, talvez só quando a gente reencarnar. Então, poder perceber que a nossa contribuição é fundamental para fomentar esse processo faz com que haja algum nível de motivação. Mas o resultado, ele muitas vezes escapa à nossa perspectiva de, a curto prazo, vislumbrarmos o resultado concreto dessa nossa ação. Essa combinação é que pode nos favorecer uma mudança e um estado onde consiga manter um nível de aceitação, primeiro porque é a realidade, e a outra é perceber o quanto que é importante esse nosso papel, essa nossa participação, mesmo que pequena, para fomentar, junto com outras tantas pessoas que estão incomodadas também, para que esse resultado, essa transformação, e às vezes uma transformação social, às vezes uma transformação pessoal, uma transformação numa relação, ela possa ocorrer. Então, essa combinação, de fato, Elizabeth, ela é difícil, mas ela é necessária, porque ela está forjando em nós seres melhores, né? Seres mais tenazes em relação a construir um estado de compreensão sobre o que realmente, como é que a vida realmente funciona. A Elizabeth ainda faz algumas colocações, né? Acho que tive e tem poucos momentos bons ou motivadores na minha vida. Parece que vim para esse mundo bater ponto. Acho que não estou sabendo fazer as coisas como deveria. Estou muito frustrada. Essa sensação de vir à vida e bater o ponto, muitas vezes é aquela constatação de alguém que tem um potencial, que tem um potencial a contribuir com um determinado trabalho, usando essa metáfora do bater o ponto, né? Então é o profissional que tem um potencial, mas ele está subaproveitado, ainda não conseguiram perceber o valor dele. E aí então ele percebe que ele está lá batendo ponto, ele está de alguma forma só fazendo o básico, feijão com arroz, como a gente diz, né? E não consegue então de fato ver sentido nisso. Mas veja que esse profissional ele precisa então encontrar uma outra forma de poder mostrar o valor dele, de poder encontrar formas onde ele possa realmente contribuir com o seu potencial. Esse talvez seja o grande desafio, né? A gente esperar que coisas, né, possam acontecer, que possam nos motivar, é colocar no lado externo da vida o motivo, né, o gerador no motivo. Eu diria para vocês que o maior gerador de motivo ele é interno. É quando nós estabelecemos, ou às vezes reestabelecemos, colocamos outros motivos para que deem sentido para a nossa vida. E aí, se a gente fica na observação do estado em que nós nos encontramos, às vezes a desilusão, essa desesperança, elas acabam nos engolindo, nos mantendo nesse estado. É preciso, nessa hora, poder fazer uma releitura, restabelecer qual é, então, o papel desse profissional que, ao invés de bater ponto, ele aproveita o estado dele. Se alguém, então, não o reconhece externamente, ele vai fazer com que o seu valor ele apareça de alguma forma. Ele vai contribuir, às vezes, silenciosamente, mesmo que ele não seja reconhecido, para que não seja, então, um dia de trabalho onde apenas ele bateu ponto. Onde ele acabe e, ao bater o ponto no final do dia, ele fala assim, eu fiz o máximo que eu pude. Eu fiz aqui o meu melhor para que realmente o meu potencial pudesse ser utilizado. E não a gente, às vezes, esperar que alguma coisa de fora, né, pudesse reconhecer o nosso valor ou favorecer a nossa motivação. Isso, normalmente, é sinal de que nós precisamos desenvolver isso de dentro para fora, né? É um desafio importante que nós temos na alma, né? Jaqueline Ferreira, dos Estados Unidos. Boa tarde, Jaqueline. Aí deve ser bom dia, né? Dependendo de onde você está. Como lidar com a inveja? Como tratá-la? Sentir inveja significa carência ou baixa estima? Depende, né, Jaqueline? Nós temos um programa, eu convido você a recorrer a um programa gravado onde a gente falou sobre a inveja, né? E é um tema sempre muito importante. A gente pode voltar a falar num próximo programa, porque esse é um tema
é sempre muito importante, porque muitos de nós ou observam pessoas à nossa volta que são movidas muito fortemente pela inveja, ou nós mesmos muitas vezes nos percebemos, às vezes desejando o que os outros têm, ficando às vezes frustrados porque o outro tem uma coisa que a gente desejaria. Então, muitas vezes isso pode ser por conta da carência, como você diz, às vezes pela baixa autoestima, porque nesse sentido, às vezes nós não sentimos ter recursos suficientes para poder conseguir o que o outro tem. A gente deseja ter o que o outro tem, mas a gente não se sente suficientemente preparado ou forte ou capaz para conseguir fazer o percurso do outro. Então a gente inveja aquilo que o outro tem. E essa questão da inveja, ela muitas vezes, ela também passa por essa questão do esforço, porque é mais fácil às vezes a gente invejar e a gente deseja o resultado do outro, porque a gente também não quer fazer às vezes o esforço que o outro fez. Às vezes a gente quer o resultado que o outro tem, mas não quer de alguma forma abrir mão de algumas coisas que a gente teria que de repente abrir mão ou se esforçar ou fazer para poder alcançar as mesmas coisas. Então eu desejo que o outro tem, mas não necessariamente querendo fazer esse percurso. Então apenas a inveja, né, eu costumo dizer que tem uma inveja que é uma inveja mais positiva, né, vamos dizer assim, porque é aquela inveja que, de alguma forma, ela nos serve ou nos estimula a uma comparação para a gente estabelecer algum tipo de objetivo. O que eu quero dizer com isso? Você imagina, então, eu de repente me dar conta que alguém que você conhece alcançou uma condição, um determinado bem ou um conhecimento, e que você fala assim, nossa, isso aí seria muito legal para mim, isso aí eu acho que faz muito sentido. Como a gente está falando hoje da motivação, se isso de alguma forma hoje, quando eu estabeleço aquilo que o outro tem, que eu vejo que o outro tem, e se coloca como um motivo para a minha ação, isso vai me levar então a percorrer o meu caminho, a fazer o meu percurso para poder conseguir aquilo. Então é como se o outro de alguma forma ele servisse de inspiração para que eu pudesse buscar aquilo. A questão é quando a gente, a partir daí, a gente fica imóvel e a gente fica, então, de uma forma, às vezes, destrutiva, criticando o fato do outro ter conseguido, né? De alguma forma, ao invés de colocarmos isso como um motivo para a gente agir, a gente fica na postura, então, de destruir. Às vezes o merecimento do outro, às vezes a forma como o outro conseguiu, ou simplesmente desdenhar, né, do que o outro conseguiu. E aí então nós estamos falando de um outro tipo de componente da inveja que a gente pode depois abordar com mais profundidade. Mas veja, essa questão da baixa autoestima, ela acaba sendo fundamental, porque é como se como nós não nos sentíssemos preparados, né, ou se capazes às vezes de alcançar ou de conseguir aquilo que o outro tem. Mas obrigado, Jaqueline, né? A gente está aí nos Estados Unidos. Tereza Evangelista, boa tarde. Jonas Melo, bom dia. Jane Duarte, olá, Jane, boa tarde. Quando saí da depressão e caiu a ficha que havia ainda muita coisa para aprender e realizar por aqui, muita coisa para aprender e realizar por aqui. Sinto-me muito cheia de motivação quando consigo passar aos outros essa percepção. Excelente, né, Jane? De alguma forma, né, assim, quando você então relata o seu caso pessoal e aí você sai da depressão, essa depressão provavelmente num momento de vida onde a gente às vezes quando a gente chega, por exemplo, numa certa idade, quando um ciclo às vezes de vida se encerra, pode ser um ciclo profissional, um ciclo da família, então um ciclo onde os filhos de repente se casam ou vão morar sozinhos ou vão viajar para o exterior, ou então às vezes uma separação ou um esposo, uma esposa que desencarnam, a gente vê então às vezes um ciclo profissional de uma aposentadoria. Esse ciclo ele se encerrando, ele faz com que a gente se defronte com uma mudança do sentido que a gente tinha na vida. Se durante então muito tempo, durante muitos anos, aquele tipo de família, a condução daquela família, a manutenção daquele trabalho, com toda a lógica que ele tinha, ele se encerra, ou a gente não se prepara para essa transição, a gente pode de repente se dar conta, constatar que as coisas que faziam tanto sentido simplesmente desapareceram. Uma separação, o desencarne de uma pessoa da família, um casamento de um filho, uma aposentadoria, uma demissão, e aí às vezes o quadro depressivo é por conta dessa falta de uma visão e de uma reconstrução em relação ao sentido da vida, ao propósito da vida.
E aí eu quero aproveitar esse seu depoimento, porque ele é importante para tantas pessoas que passam por uma situação como essa, da gente perceber que apenas e somente na hora que a partir da depressão, a gente começa então a olhar a perspectiva de quais são as outras coisas que podem fazer sentido na nossa vida, é que a gente consegue de fato sair da depressão. Nesses casos, a depressão ela está associada literalmente a uma aceitação daquele ciclo que se encerrou, muitas vezes da constatação de que nós não nos preparamos de uma forma para uma transição mais tranquila, mas que a vida está nos colocando na necessidade de rever as coisas que são importantes, que fazem sentido na nossa vida. Quando então a gente consegue fazer isso, e aí no seu caso, aprender muitas coisas, passar às pessoas essa percepção, ver quantas coisas, né, e você tem aí feito alguns cursos conosco, ver quantas coisas nós temos, por exemplo, no campo da psicologia, no campo do conhecimento, coisas a aprender, coisas a passar para os outros, coisas que nós aprendemos, né, no campo da terapia, que podem ajudar e auxiliar tantas pessoas a saírem das suas depressões. Vejam, né, cada um em seu campo, nós sempre estamos sendo convidados a rever o sentido da nossa vida, aquilo que realmente nos motiva. O que não quer dizer que seja fácil. Parece simples assim, mas não é fácil. Muitas vezes, em casos mais difíceis, é necessário até uma ajuda profissional, porque sair daquele estado onde a falta de energia se instala e se estabelece, dificulta essa mudança de visão para a gente poder então enxergar as alternativas, para poder ter o mínimo de energia para começar a transitar nessas outras alternativas e checar quais são essas novas coisas que possam fazer sentido e que nos motivem a sair da depressão. Então, às vezes, nesses casos, é importante uma ajuda profissional, uma ajuda no campo da religião, para aqueles que, de alguma forma, têm na religião essa condição. A ajuda, algumas pessoas, às vezes, percebem que quando vão fazer trabalhos, então, filantrópicos, de assistência social, elas começam a sair, por quê? Porque são coisas que fazem sentido, da gente sentir-se útil, de estar fazendo coisas pelos outros. Mas nem para todo mundo a questão do trabalho filantrópico ele é tão eficiente, né? Tão eficaz assim. Então é preciso encontrar e experimentar quais são os caminhos diante de um quadro como esse que nos motivam, que fazem com que a gente saia desse quadro mais grave, que é a depressão, para um processo de enfrentamento, de superação, de colocar a vida, né, no ritmo. Nós sempre estamos sendo desafiados pela vida a construir uma nova possibilidade de desenvolvimento da nossa alma, né? Muito obrigado, Jane, pela sua participação aqui no nosso Consciência e Transformação. É sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui. Evelane, sou super animada. Controlo o meu ânimo para não incomodar demais. Eu sempre acho que pode melhorar e que vai dar tudo certo. Fico agradecendo a Deus pelo aprendizado. Excelente, né? Mas tudo com descrição, complementa a Evelane. Evelane, essa é a questão, né? Ou seja, quando a gente consegue, então, estabelecer esse tipo de perspectiva, como eu falei ainda há pouco no início do programa, onde mesmo diante de uma situação adversa, a gente consegue estabelecer uma conexão com a solução, com a saída de uma crise, de um momento ruim, de um momento de limitação, não quer dizer que a gente vá, como algumas pessoas também fazem, né? Isso talvez seja o contraponto que a gente tem que cuidar, né? É daqueles que eu chamo de são os otimistas irritantes, né? Aquelas pessoas, então, que falam assim, não, tudo vai melhorar, veja bem, olha para o lado, olha a sobra. E às vezes a pessoa está numa situação, às vezes, tão difícil, que esse tipo de otimismo, ele é quase como uma falta de respeito vamos dizer assim, a dificuldade que a pessoa tem de mudar a perspectiva. Quando parece que a gente coloca de uma forma tão simplista, como se parecesse, por exemplo, falta de fé. Quantas vezes a gente não vê pessoas que, por exemplo, estão lidando com outros que estão num quadro mais depressivo, mais desanimado, e a gente fica tentando exortar no sentido de fazer uma atividade física, de às vezes de que aquilo é falta de fé, que a gente tem que ter fé na vida, fé em Deus. E às vezes é preciso compreender que para aquela pessoa naquele momento, isso até quase que afasta mais do que aproxima. Do que a gente realmente reconhecer como que, num primeiro momento, de uma forma empática, ser capaz de se colocar no lugar do outro e poder perceber que para ele talvez seja mais difícil do que para a gente. Isso não quer dizer que a gente vá com isso e fala assim, bom, então é isso, eu vejo diferente, então ele vai ficar para lá. Não é isso. Mas é poder perceber e reconhecer que cada um de nós vai ter uma dificuldade ou vai ter um caminho necessário diferente um do outro para que isso faça sentido. Então, quando a Evelane fala isso, veja bem, estabelecer e poder
buscar o ânimo, reconhecendo o aprendizado que tem em cada situação, é poder, então, durante a lição, mesmo com a dificuldade, aproveitar o que ela tem de lição, porque vai nos forjar e vai nos preparar melhor para os momentos seguintes. Então, muitas vezes, e quando você falava sobre essa questão de achar que tudo vai dar certo, não é que então, muitas vezes a gente acha que vai dar certo, a gente coloca objetivos mais imediatos, mais materiais, e a gente fica imaginando que aquele objetivo que a gente imaginou que seria bom, ele deveria acontecer para a gente ficar feliz. Mas às vezes a gente não sabe o que perde, né? Muitas vezes. Então, às vezes é até preferível que algumas coisas não aconteçam na nossa vida, porque a gente não sabe quais seriam os efeitos. Então, também confiar um pouco que tenha uma lógica na vida, que a vida tem um fluxo, que tem um processo, que quando a gente se harmoniza com ele, a gente vai tomando decisões, mas dentro de um fluxo muito maior, a gente vai diminuindo as resistências, vai diminuindo os desgastes, porque a gente vai percebendo o movimento da vida e vai se ajustando. Não é deixar a vida levar, mas é perceber que tem um movimento de aprendizado que faz com que a gente, então, ao invés de se abater diante da dificuldade, a gente aprenda com aquela dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada a velejar e que, num dado momento, ela tem que fazer um percurso mais a contravento. Ela tem que ir naquela direção, mas o vento está nessa direção. Então, como fazer para que o meu barco à vela possa ir naquela direção exatamente contra o vento? E aí é claro que existem técnicas hoje onde a gente vai se ajustar àquela condição do vento e vai colocar o barco de forma que ele possa então ir para cá, depois inclinar para cá, aproveitando esse vento para que ele faça movimentos, claro que muito mais tortuosos e mais lentos, para poder caminhar naquela direção de contravento. Então, muitas vezes, a nossa situação de contravento é uma forma da vida experimentar condições de nós fazermos caminhos que possam nos levar e nos manter naquela direção, mesmo com uma oposição. Experimentar, então, do que simplesmente imaginar que sempre vai ter um vento a favor, né? E que possa nos levar facilmente para o nosso destino. É difícil esse aprendizado, porque muitas vezes nós passamos a ter e desejamos ter uma coisa mais simplista da vida, com menos esforço. Mas quando nós refazemos o significado, a representação desse esforço, nós podemos, como a Evelane está falando, transformar essa dificuldade em algo que possa estar estimulando o aprendizado e nos fortalecendo para um momento de futuro. Obrigado, então, Evelane. Rosângela Rodrigues fala sobre o falecimento do pai, né? Meu pai fez sua passagem há 7 meses. Éramos muito ligados e eu cuidei dele em todas as fases da doença. Encarei até que bem esse momento. A passagem foi muito tranquila. Que bom, né, Rosângela? De poder, então, ter tido essa possibilidade, não só de ter o entendimento da necessidade de uma pessoa que às vezes está num momento desses, e às vezes enfrentando uma doença difícil, ou então pronunciando um desencarne, e nós somos capazes de aproveitar também aquele momento para estreitar laços, né? Porque os laços são laços espirituais. Os laços não são laços físicos, né? Quando a gente considera essa dimensão espiritual, os laços do afeto são laços espirituais. Então, esse afeto, essa dedicação, esse amor, ele permanece, então, marcado, né? Enriquecendo a nossa experiência, aonde quer que a gente esteja, em que condição que a gente esteja da vida, encarnado, desencarnado, nessa ou numa outra encarnação. A lembrança boa desses bons sentimentos, elas vão sempre permanecer dentro de nós. Muito bom. Miriam Franco, acontece comigo o seguinte: eu sei a coisa certa a fazer, me planejo, mas na hora de executar bate a apatia, o desânimo, até mesmo preguiça, um sono profundo. Ir no centro espírita, rotinas, etc. Miriam, o que eu poderia dizer para você? Algumas vezes eu tenho me deparado com situações semelhantes à sua, que representam uma espécie de boicote psicológico. É isso mesmo, né? Parece estranho, né? Porque é um boicote que nós fazemos conosco mesmo. Ou seja, nós temos um lado nosso que deseja aquilo, que quer modificar, que quer realizar alguma coisa, mas tem um outro lado nosso, é como se tivesse uma outra parte nossa que às vezes acha aquilo desnecessário, ou que de alguma forma vai ter que abrir mão de algumas coisas, por exemplo, quando a gente está se dedicando a rotinas espirituais, que de alguma forma a gente vai ter que abrir mão de algumas condutas, ou então dedicar um tempo maior para uma determinada tarefa, nem sempre tão
prazerosa, assim, apesar do sentido que ela tem, né? Porque exige esforço, dedicação. Então, às vezes, uma luta, e por isso que parece estranho, mas uma luta entre duas partes nossas. Uma parte já mais saudável, mais consciente, que deseja aquilo, que deseja aquela mudança, que deseja aquela construção, e uma outra que, por vários motivos, acaba boicotando essa realização. Esse boicote ele pode ser por vários motivos. Um deles é se a gente tem, por exemplo, no nosso psiquismo, uma estrutura de culpa. Ou seja, às vezes uma culpa muito enraizada do passado faz com que a gente se sinta de tal forma não merecedor de algumas coisas, que quando a gente vai começar, tem um lado nosso que começa a planejar, a desenvolver, ou a percorrer um caminho de desenvolvimento pessoal, de espiritual, ou até mesmo material, mas que represente algum sentido a felicidade, tem um outro lado nosso que fala assim, mas eu não mereço. E aí, então, há uma tentativa de boicotar, porque é como se a gente se sentisse tão culpado de alguma coisa do passado que a gente não se permite, então, desfrutar das coisas. Desfrutar, às vezes, até das coisas materiais. Ou desfrutar das realizações, do avanço de desenvolvimento pessoal, cultural ou espiritual. É como se fosse um duelo entre duas partes, porque uma não acha que é merecedora de ser feliz. Às vezes tem essa do cansaço, tem essa, às vezes, de uma certa acomodação, de uma certa preguiça. Um lado nosso que, às vezes, gostaria que as coisas fossem muito mais fáceis, que a gente gostaria que fossem mais diretas. Isso também, esse lado, diante do esforço e da necessidade de algum tipo de envolvimento, também traz uma perda, uma redução dessa energia. Então, é preciso identificar o que parece que faz e promove esse boicote. Sem esquecer que, nesses casos, há também uma possibilidade grande de influências espirituais externas, que de alguma forma também podem estar pegando essas nossas partes, né, e estimulando para que a gente fique patinando e a gente não realize. É preciso, nessa hora, começar a identificar isso, porque, às vezes, a simples identificação desses motivos, a compreensão disso já favorece que você possa retomar, por exemplo, a sua rotina diária, ou então o fato de ir ao centro, ou se dedicar a um curso, ou a um relacionamento, enfim. Quando a gente começa a perceber se nós estamos motivados por essa questão do não merecimento e da culpa, e a gente começa então a se distanciar disso, ou então com essa questão da preguiça, essa questão do pouco interesse, né, em relação a essas atividades, ou a essas ações, a esse planejamento. Muito bem, vamos continuar aqui as nossas participações. Helena Padilha, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, boa tarde, da Rede Amigo Espírita, boa tarde. Odete Godoy, Vivian Reis, oi, bom dia. Hoje completa 8 meses que minha irmã partiu para o plano espiritual e não está fácil suportar. E o desânimo é muito grande, por não saber se ela está bem. A Vivian vem do Face, né? Vivian, veja, muitas vezes a nossa constatação ou a nossa ansiedade por saber notícias do plano espiritual em relação a uma pessoa querida que desencarnou, ela é muito compreensível. É natural que a gente tenha muitas vezes essa ânsia. Só que, na verdade, muitas vezes nós temos um processo, às vezes, tão complexo no plano espiritual, de acolhimento, de esclarecimento, de reorganização, né, emocional, mental, dependendo do tipo de vida, dependendo do tipo de desencarne, enfim, que muitas vezes toda a nossa preocupação ela passa a ser quase que infundada, porque a gente vê pelos relatos, e eu vejo isso nos processos da regressão de memória, por exemplo, que muitas vezes, quantas vezes, ao desencarnar, o espírito às vezes permanece preso ainda a uma determinada situação, o que ele estava vivendo, a umas emoções, mas por outras tantas vezes eles são imediatamente acolhidos, são encaminhados. A gente vê isso nas regressões, as pessoas regredindo para situações onde estavam numa vida passada e desencarnaram. E ao desencarnar, perceber que o espírito permanece, então, vivo, né? Permanece lúcido, pensando, sentindo, e às vezes, dependendo do tipo de consequências, de desdobramentos que tenham para a alma aquela vida, a necessidade e o tipo de atendimento, de acompanhamento que ele recebe. Ou seja, vai depender muito desse tipo de maturidade espiritual, do tipo de consciência espiritual que a sua irmã tenha. Só que eu te diria uma coisa, como isso é algo muito difícil de nós termos uma garantia ou uma informação precisa,
O que eu posso dizer é que quanto mais você fica ansiosa e quanto mais você fica angustiada com isso, ou desanimada, talvez seja maior o prejuízo, vamos dizer assim. Por quê? Se por um lado ela está numa situação um pouco angustiante, a sua angústia faz com que ela fique mais angustiada e aí dificulte ainda mais o processo dela poder ser ajudada e acolhida. Se por outro, como bem provável, ela está no processo de recuperação, de esclarecimento, a sua angústia, o seu desânimo, acaba podendo reverberar nela como algo mais pesado, algo mais difícil de aceitação. Então, o importante é você, de alguma forma, ressignificar e perceber, e eu costumo dizer muito isso sobre as perdas, ao invés de ficar com a dor da saudade do vazio, é conseguir ficar com a memória boa do momento e o quanto tempo e aquilo que foi importante durante o convívio de vocês. Porque a lembrança dessa forma, ela é aquela lembrança que traz alegria, que traz uma saudade alegre, a saudade que nos remonta a momentos bons, a momentos de enriquecimento, de laços, e, como eu falei ainda há pouco, laços que vão permanecer e vão estar mantidos pela eternidade, né? Porque são laços espirituais. Então, a importância de começar a modificar esse padrão, confiando também que, na verdade, também a vida no plano espiritual é apenas uma sequência dessa, onde nós temos pontos baixos e altos e nós continuamos com o nosso processo de desenvolvimento espiritual. O importante é para você aproveitar esse momento que você tem agora para poder ressignificar e, mesmo com a saudade, mas transformar essa saudade numa saudade nas memórias alegres, nas memórias boas que você teve com a sua irmã enquanto estava com ela, né, nesse plano. Jovina Moreira, quando você consegue, a partir de uma rotina de disciplina espiritual, conseguimos aos poucos ganhar aos poucos forças para recomeçar. Jovina, um dos caminhos para essa saída, né, de sair da questão do desânimo, a questão da disciplina ou da rotina que você chama espiritual. É claro que para cada um de nós, essa rotina espiritual ela vai e pode representar uma coisa diferente para cada um. Então, para uns, por exemplo, essa rotina e disciplina espiritual é exatamente uma busca, por exemplo, de um entendimento, de uma reflexão na vida que considere a dimensão espiritual. Então, a busca da leitura, a busca da meditação, procurando então realmente conectar com uma informação, com uma reflexão diferenciada da vida. Para outros vai ser esse envolvimento, por exemplo, muito ligado à questão da meditação, ou seja, começar não só a meditação, porque as pessoas às vezes têm uma visão muito equivocada da meditação, mas a meditação no sentido de favorecer um aumento da nossa percepção sobre as nossas dimensões outras, além do nosso ego, além do nosso corpo, mas as dimensões da nossa alma. Nas nossas relações, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quando nós então meditamos sobre isso, nós começamos então a alcançar um estado um pouco mais elevado, ampliado de consciência, e nós passamos a ter percepções, a ressignificar algumas dessas coisas na nossa vida, de forma que a gente consegue então ver sentido, mesmo numa situação às vezes que aparentemente seja difícil. Para outros de nós, essa questão da disciplina espiritual, ela passa efetivamente por um envolvimento, né, maior, por uma rotina, por um tipo de dedicação a uma causa espiritual. E aí a causa espiritual aqui não necessariamente seja uma causa religiosa, né? As religiões, elas são um caminho da espiritualidade, mas elas não representam a espiritualidade. A religião foi institucionalizada, né, como uma possibilidade, as diversas religiões, como caminhos para que as pessoas possam trilhar um processo de desenvolvimento espiritual, alcançar um tipo de elevação espiritual, de conexão com a divindade, com as dimensões espirituais. Por isso que religião vem de religare, né? Ou seja, de religar o homem, de ligar o homem a essa dimensão mais espiritual, mais divina. E aí, para cada religião, esse caminho é estabelecido de uma determinada forma, a partir de rituais, a partir de algumas estruturas, de hierarquia, de locais, de templos. Para cada religião vai ser um processo. O que a gente tem observado é que, infelizmente, nem sempre a religião estabelecida, a instituição da religião em si, ela promove esse caminho espiritual e desenvolvimento espiritual do ser humano. Então, a espiritualidade é muito maior do que a religiosidade.
Porque a religiosidade ela pode ser o atendimento a essas práticas, mas elas não consigam efetivamente trazer um tipo de conexão com a dimensão espiritual sua e da divindade, ou seja, das dimensões espirituais mais elevadas, vamos dizer assim. Quando nós fazemos essa distinção, nós podemos então perceber que além da religião, e a religião é um caminho válido para isso, evidentemente, nós podemos buscar a espiritualidade por várias outras formas. Quando nós então fazemos, como nós fazemos na nossa prática, quando a gente trabalha com desenvolvimento de grupos, por exemplo, vivências onde a gente promove uma ampliação da consciência das pessoas em relação aos relacionamentos, em relação à sua própria saúde, ao seu corpo, ao seu trabalho, nós estamos favorecendo que as pessoas conectem com uma dimensão espiritual. E não necessariamente naquele contexto nós estamos falando de religião. Nós estamos falando de um processo de desenvolvimento dessa espiritualidade, aumentando a consciência das pessoas sobre essas outras dimensões que todos nós temos e que muitas vezes nós estamos distraídos, nós estamos às vezes desatentos, não percebemos, ainda desconhecemos mesmo essas dimensões. Então, levar a esse processo de ampliação da nossa consciência, de conexão com as pessoas, de sensibilização, por exemplo, diante de alguém que passa por uma dificuldade, quando a gente fala então, por exemplo, da caridade, por que é tão importante? Não é pela caridade em si, só pela benevolência, mas é porque ela faz com que a gente se conecte com a necessidade do outro, com a dor do outro. Isso nos sensibiliza e nos torna mais humanos, nos torna mais perceptivos em relação àquilo que está à nossa volta e não só às nossas próprias necessidades. Então, vejam, são caminhos de espiritualização e que eu concordo com você, Jomina, que exigem um certo tipo de rotina e disciplina. A gente às vezes fica imaginando que alcançar um desenvolvimento espiritual seja algo de repente a gente vai ter um estalo e a gente vai então ver tudo diferente a partir dali. E eu tenho visto que na maioria das vezes não é assim, É um processo realmente que exige um tipo de dedicação, da gente poder ter às vezes altos e baixos, às vezes a gente fica um pouco mais decepcionado, ou às vezes desanimado, mas é ser capaz de renovar esse olhar e estar buscando nessa rotina, e a rotina é importante nesse sentido, e a disciplina, porque ela vai fazendo com que a gente vá enfrentando essas dificuldades sem se abater nelas, sem paralisar diante delas. E essa insistência, essa persistência vai favorecendo que o caminho de desenvolvimento espiritual ele seja permanente, ele seja natural. Até porque, como a nossa alma ela busca permanentemente esse desenvolvimento, se nós não fizermos isso espontaneamente, conscientemente, a vida vai fazer. É isso que faz com que, às vezes, a gente se depare com situações mais difíceis ou situações mais sofridas, porque a gente não se dá conta de que, muitas vezes, aquele sofrimento que a gente se depara na vida é uma forma da vida mostrar para a gente que faltou um movimento espontâneo, consciente de mudança, e que a gente, tendo procrastinado esse movimento de mudança, a vida traz agora como uma exigência, uma solicitação para essa mudança. Não para punir a gente, mas pela necessidade, pela pressa, de a gente poder manter o ritmo de desenvolvimento da nossa alma. Então, mesmo as dificuldades, elas exigem esse tipo de reflexão sobre isso que você chamou de rotina e disciplina espiritual. E eu costumo dizer mais ainda que a questão da espiritualidade, ela passa basicamente não por uma determinada prática, e essa disciplina também ela pode ser uma disciplina vazia, vamos dizer assim, se a gente fica só se disciplinando alguns comportamentos, mas que não fazem sentido, que não reverberam na mudança da alma. A grande questão da espiritualidade é o desenvolvimento do questionamento de qual é o sentido das coisas. Talvez o principal elemento da espiritualidade seja nós estarmos desenvolvendo uma reflexão sobre qual o sentido das coisas na nossa vida. Eu tenho um conceito que eu desenvolvi de inteligência espiritual, para o tipo de trabalho que eu faço, em que eu falo que a inteligência espiritual é essa capacidade do indivíduo de se fazer perguntas significativas ou perguntas importantes sobre o sentido das dimensões da sua vida. Dele se fazer perguntas sobre para que ele trabalha, para que ele vai ao centro espírita, para que ele está fazendo um programa, para que ele tem uma família. Então, essa pergunta ela nos leva realmente a uma percepção espiritual essencial da nossa existência. Então, essa é uma questão, por exemplo, espiritual, da busca de desenvolvimento espiritual, que nos leva naturalmente a um estado de motivação. Não aquela motivação estereotipada do cara então animado, que tem disposição física ou de... Não, aquela motivação de que tem um motivo, tem alguma coisa que nos torna mais tenazes, mais determinados, serenamente, mas muito firmemente determinados à mudança, à transformação. Essa talvez seja a principal característica da espiritualidade,
Mas obrigado, né? Muito bem, vamos ver aqui, Jovina, Rosângela. Mas tem algo que me deixa triste, pois até hoje não tive um encontro, nem um sonho com ele. Isso não me deixa totalmente em paz. Poderia me dar algum alento para esse momento em que vivo. Rosângela, eu estava falando sobre essa questão da perda, né? Isso, né? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso. Muitas vezes, esse nosso desejo de encontro e tal atende, às vezes, até muito mais uma necessidade nossa do que, talvez, a possibilidade dessas pessoas. Então, a gente precisa também compreender que, às vezes, a nossa necessidade, a nossa dor, ela não pode, às vezes, ser maior do que uma necessidade desse ser, às vezes, parente que desencarnou, esse familiar que desencarnou, onde esse tipo de encontro, talvez, trouxesse bastante preocupação, desequilíbrios, uma perturbação. Então, às vezes, a gente, vamos dizer assim, egoisticamente, né, fica pensando na nossa necessidade, mas esquece que talvez essa possibilidade poderia ser até muito mais desorganizadora do que consoladora. Então, é importante, de qualquer forma, unilateralmente enviar vibrações de positividade para não só reequilibrar você, mas também aquele ser, aquele familiar que você está ainda ligada, né? Carolyn, aconteceu e está acontecendo comigo novamente. As dificuldades no trabalho e mudanças grandes que requerem um maior esforço e às vezes uma regressão. Ainda não tenho muita maturidade emocional para aceitar. Essa é a grande questão, né, Carolyn? A questão da maturidade emocional. E aí, quanto mais, é um paradoxo, né? Quanto mais imaturo ou quanto maior é a nossa dificuldade de desenvolver essa inteligência emocional, as situações parecem então se agigantar. Por quê? Porque elas estão experimentando exatamente essa urgência da necessidade de transformar isso, da necessidade de nós fazermos uma mudança mais significativa na nossa aceitação, de valorizar às vezes os recursos que nós temos, de, por exemplo, abrir mão de algumas coisas. No campo do trabalho, isso às vezes é muito frequente, né? Eu tenho visto muitas pessoas assim, que estão sofrendo hoje porque se apegaram a um determinado tipo de objetivo, de meta, e às vezes aquilo está se transformando num grande esforço e não conseguem mudar porque inconscientemente estão ainda tão fixados naquele objetivo anterior que não percebem que talvez sejam esses objetivos que precisam ser modificados, ou pelo menos se tornados conscientes. Eu tenho observado, por exemplo, que algumas vezes não é nem o fato de a gente fazer ou empreender uma mudança efetiva, mas o fato de nós tomarmos consciência de como nós estamos ligados a um determinado objetivo e fazendo com que a gente possa perceber que sejam possíveis outros objetivos, já fazem com que aquilo, por exemplo, tenha um fluxo melhor, que flua de uma forma mais amena. Então parece que essa necessidade que quando a gente se depara e você fala de uma repetição, né, de alguma coisa que novamente acontece, é sinal de que tem alguma coisa que você precisa mudar a perspectiva para poder olhar. E às vezes rever alguma coisa que para nós estava tão certo que a gente não questionava. Mas a vida às vezes está solicitando uma mudança, uma ressignificação, uma mudança de sentido daquilo que para nós era tão básico. E aí pode ser várias coisas. A posição social, a posição do trabalho, o dinheiro, um tipo de cargo que a gente acha que seria melhor, um tipo de empresa, né? Enfim. Não existe uma regra geral, porque para cada um de nós isso tem um tipo de estrutura. O importante é encontrar qual é a sua necessidade para poder fazer essa mudança de uma forma que flua e que você não fique preso nesse ciclo, nesse looping de sofrimento e de desgaste, né? Ela continua aqui, é triste não poder mudar o quadro e aprender a aceitar a situação atual. E continua ainda, né? Não é fácil, é um trabalho, é uma evolução diária. É jogar o jogo do contente e tentar sempre ver o lado bom da coisa. Eu só questionaria um pouco com você, Kaline, essa questão do jogo do contente. A aceitação, ela não é necessariamente o jogo do contente. Quando a gente fala do jogo do contente, é uma exteriorização de um tipo de alegria, um tipo de serenidade que nós não estamos vivendo internamente. Quando a gente tem essa defasagem muito grande, isso também reflete porque, de um modo geral, mesmo a gente mantendo externamente essa impressão do contente, isso está marcando as nossas relações, está influenciando, as pessoas estão percebendo, isso interfere nas nossas relações, não só com as pessoas, mas com o nosso próprio trabalho. Mas aí sim, a questão da aceitação em si. É de você perceber que não adianta, por exemplo, a sua contrariedade, a irritação, a sua tristeza, porque a realidade vai continuar lá. Né? Ou seja, então, ou a gente encontra uma forma que faça sentido para a gente ir transformando essa realidade,
né? Ou então a gente vai ter que perceber que se não há uma possibilidade de a gente transformar e a situação é tão desagradável, é tão incompatível que a gente não consegue fazer isso, talvez seja a hora de mudar. Né? É claro que não seria irresponsabilidade minha dizer que isso representa que você tem que mudar o seu trabalho, né? Não é essa, não seria, a gente não tem elementos para isso, mas muitas vezes esse desgaste é não só ou a questão de realmente desenvolver a questão da aceitação, ou então a possibilidade de perceber que é uma necessária mudança, às vezes, de opção profissional para que a gente encontre lugares onde, de fato, tem um mais alinhamento com aquilo que a gente pretende na nossa vida. Essa é uma situação difícil, né? Porque passa exatamente por essa maturidade emocional que você falou, que é da questão da aceitação. Perceber que nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, e às vezes o jeito que a gente quer não é possível, porque por mais que ele seja razoável, tenha bom senso, nós nos deparamos com pessoas, estruturas, com a lógica do trabalho, que ainda não está sensível a essa modificação. Então, mas se a gente também abandona isso, mais difícil fica a transformação a médio e longo prazo. Então, são decisões difíceis que estão nos levando basicamente a uma mudança de perspectiva, porque a realidade ela vai ser mudada num tempo que muitas vezes não é o que nós desejávamos. Bom, nós estamos encerrando aqui, já foi avisado pela técnica, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Queria agradecer muito a vocês, a participação de todos, né? Vamos estender esses contatos da nossa família, Consciência e Transformação, com os seus contatos, convidando a que eles possam estar conosco, ou então vendo o programa gravado, que vai estar no canal Milton Menezes do YouTube, ou então no canal da TV Nova Luz. Eu queria só encerrar, para a gente encerrar essa reflexão, uma frase que eu recebi anteontem, pelo Face. Infelizmente a pessoa só retransmitiu a frase e não trouxe a autoria da frase, mas que me pareceu muito importante para um momento como esse, né? Ou seja, quando a gente está falando aqui tanto do momento difícil, né? Então, essa frase diz o seguinte, que os momentos difíceis, eles são provocados por homens frágeis, homens fracos. Então, os momentos difíceis são gerados por homens fracos. Mas os momentos difíceis, então, geram homens fortes, né? Pessoas fortes para poder superar um momento difícil. Só que pessoas fortes acabam gerando situações fracas. E aí que vão gerar, então, também homens e pessoas fracas. Para que, então, a gente possa, então, desenvolver dessa situação fraca, pessoas fortes, até que nós possamos perceber a importância do sentido que tem esses desafios e essa crise que nós passamos para forjar pessoas mais lúcidas, mais conscientes em relação a qual é realmente o sentido da vida. Bom, a todos, então, uma boa semana, até a nossa próxima sexta-feira e muita paz. Até lá.